Nossos repórteres percorreram nos Estados Unidos e no Mato Grosso o caminho que faz a soja plantada por americanos e a soja plantada por brasileiros. É mais produtivo plantar soja aqui e muito mais lucrativo plantar lá. A nossa vantagem, descrevem os repórteres Flávio Fachel e Jonas Campos, essa vantagem perde-se pelo caminho que vai da plantação ao porto. A mercadoria é a mesma. Esta soja foi plantada numa fazenda em Nova Ubiratã, norte do Mato Grosso. E esta na fazenda do Seu Cal, no estado americano de Illinois. As duas valem a mesma coisa, hoje $480 a tonelada. Mas a que saiu dos Estados Unidos tem um lucro maior para o Seu Cal do que a brasileira deixa no bolso do fazendeiro do Mato Grosso. E o surpreendente, é mais barato plantar soja no Brasil do que nos Estados Unidos. O que faz o negócio se tornar mais lucrativo para os americanos é o que chamamos de custo Brasil. O Jornal da Globo visitou fazendas aqui e nos Estados Unidos para acompanhar as diferenças no transporte nos dois países. Em Nova Ubiratã, Mato Grosso, a fazenda Joanildes trabalha num ritmo espantoso. 9 máquinas e 15 funcionários plantam soja e milho o ano inteiro nos 7.200 hectares de terra. De janeiro a março, época da colheita da soja, é ainda mais intenso e seu Moacir chega a colher 16.500 toneladas de soja. Graças à produção em fazendas como esta, uma área plantada no Brasil produz 11% mais do que uma do mesmo tamanho nos Estados Unidos. Uma produção que, às vezes, ultrapassa a própria capacidade de armazenamento. O que acontece aqui é um exemplo das dificuldades enfrentadas pelo setor. Os 2 silos de armazenagem de grãos estão lotados. Sem espaço para guardar a safra, o produtor foi obrigado a deixar os grãos aqui mesmo, do lado de fora, a céu aberto. Na fazenda do Seu Carl, em Greenville, Illinois, a operação é bem parecida com a brasileira. Os custos são controlados com mão de ferro. Só quem trabalha é o Carl e o filho dele, o Jerry. E esse caminhão aí não faz longas viagens, não. Essa soja vai daqui até um silo que fica bem pertinho. Depois, não tem mais caminhão no transporte. O comum mesmo é gastar só 40 minutos até o que eles chamam de elevador. Esses terminais aí montados na beira dos rios, que recebem grãos de caminhões e de trens. Todos os dias, dezenas de balsas são cheias com toneladas de soja. Chegou a hora do capitão avisar. Está tudo pronto para a partida. We're ready to go. A soja colhida em Nova Ubiratã vai até Sorriso em caminhões de transporte local. De Sorriso, ela seguirá também de caminhão até Alto Araguaia, na divisa de Mato Grosso com Goiás. Daqui até o terminal de descarga são quase 1.000 quilômetros. E dependendo das condições da rodovia, a viagem pode demorar quase 20 horas. Durante a viagem no Brasil, nossa equipe se deparou com muitos obstáculos. BR-163 Mato Grosso, o corredor do transporte de grãos. Nosso caminhão está carregado com milho e faz o mesmo percurso que a soja. Além do trânsito intenso, obras na rodovia. Em alguns trechos, os caminhões andam bem devagar. Os motoristas perdem um tempo precioso no caminho. É tempo perdido pra gente, né? Atrasa a viagem. Toda viagem é mola, ou é balanceira, ou é pino de centro. Alguma coisa sempre tem quebrando no caminhão, né? A rodovia estreita tem vários pontos perigosos. Os acidentes são frequentes. Aqui em Mato Grosso, o trânsito de caminhões é intenso nas rodovias durante todo o dia, principalmente nas regiões das áreas produtoras de grãos. Por isso, alguns motoristas preferem andar à noite para fugir dos congestionamentos. Viajar à noite, os cuidados têm que ser dobrados. 18 horas depois, o caminhão chega a Alto Araguaia. 60% da soja brasileira exportada faz este percurso. Mas o trajeto está só na metade.
A carga segue de trem até o Porto de Santos em mais 3 dias e meio de viagem. Da saída da fazenda até a chegada ao porto no Brasil, a soja demorou quase uma semana. A tonelada da soja vale o mesmo no porto brasileiro ou no americano, mas o custo portuário no Brasil é o dobro. O de transporte de grãos é 7 vezes maior no Brasil. No final, sobram no bolso do produtor brasileiro $328 e no do americano 458. Demonstra que quanto mais deficiência logística o produtor tem, quanto mais ele tem que pagar para escoar o seu produto, mais eficiente ele tem que ser dentro da fazenda para ser competitivo. Jerry, que trabalha na fazenda do pai no centro-oeste dos Estados Unidos, diz que a produtividade brasileira chama a atenção dos americanos. Ele fala que todas as manhãs tenta reunir o máximo de informações sobre as condições climáticas e o crescimento da lavoura no Mato Grosso. E também que nos últimos 15 anos, fazendeiros daqui têm viajado até o Brasil para tentar entender por que a produção brasileira é tão boa. E ele ainda diz que alguns estão até investindo em terras brasileiras. Há 80 anos que os Estados Unidos usam os rios para transportar os grãos que produzem. Isso faz toda a diferença na hora do preço final do produto. Nesse lugar, existem 30 balsas repletas de soja que vão levar 5 dias para chegar no Golfo do México. Pela estrada, é bem mais rápido, só 2 dias, mas seriam necessários pelo menos 2.000 caminhões para fazer o serviço. A soja do seu carro percorre apenas 1h30 de caminhão de Greenville, no estado de Illinois, até St. Louis, no Missouri. De lá, segue de barca e atravessa meio país. São mais de 1.000 quilômetros até o porto de New Orleans, no Golfo do México. Esse produtor, que acaba de visitar fazendas de soja no Brasil, não tem dúvidas em afirmar: os brasileiros estão cada vez melhores na hora de plantar e colher, mas no transporte, nossas rodovias ainda são como as deles há 50 anos. E as ferrovias, bem parecidas com as que eles tinham em 1800.